Meus queridos, a paz do Senhor. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Amém, amados. Segunda Pedro 2 diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou à subversão as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia e desprezam as dominações. Atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando que não entende, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filho de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levada pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque, falando coisas muito arrogantes de vaidade, engodam com as concupiscências da carne e com as dissoluções aqueles que estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Portanto, se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhe fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado.
Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao esponjadouro de lama. Amém. Forte, né? Um capítulo forte, extremamente atual. Escrito por Pedro. Pedro, um sinônimo de transformação, de mudança de vida, de caráter moldado pelo Senhor Jesus Cristo, a partir do momento em que ele, com os demais, 120, se propõe a ficar em Jerusalém, com uma promessa de Jesus na ascensão, aguardando a descida do Espírito Santo, uma promessa feita pelo Mestre. Neste momento em que o Espírito de Deus invade o cenáculo, línguas repartidas como fogo são recebidas ali, nasce e cresce de uma forma vultuosa a pregação do Evangelho em toda a extensão da terra, inclusive. Ali, pessoas se converteram. E estas pessoas que se converteram, porque foi durante um período de festa de Pentecostes, estas pessoas precisavam voltar para as respectivas cidades. Voltando para as respectivas cidades na Ásia Menor e em outras regiões de Roma, eles precisavam estar aptos a viverem no meio dos pagãos e a serem confrontados, afrontados, questionados, e aquilo que eles tinham recebido como a palavra do Evangelho ser testada pelos demais. Com essa preocupação, prevendo já o sofrimento destes irmãos, a audácia do nosso inimigo, Pedro deixa 2 cartas escritas com um sinal de alerta aos irmãos e com o intuito principal de dizer a estes irmãos e a todas as demais igrejas, como nós esta noite aqui, que a nossa vida espiritual deve ser crescente, progressiva, renovada diariamente, e que estas experiências nós vamos adquirindo a partir do momento que nos propomos a sermos libertos de toda e qualquer algema que o pecado quer nos colocar e ter uma vida espiritual fecunda. Esta é a tônica principal das 2 cartas do apóstolo Pedro, direcionada aos irmãos na Ásia Menor. Um novo convertido, no mesmo momento que ele é eufórico, vivendo o primeiro amor, ele também é vulnerável em qualquer questionamento, porque ainda não tem, diríamos, uma boa base, uma boa estrutura. A audácia do nosso inimigo vai, então, usar-se das habilidades dele e desta condição da pessoa para trazer questões, afrontas e colocar em dúvida a verdade recebida. Nós achamos que isto vai acontecer quando estivermos fora da igreja. Sim. Seremos perseguidos, desonrados, questionados, zombados, e aí N situações a mais que isso. Mas também, quando nós nos propomos a servir ao Senhor, até dentro da igreja, nós poderemos passar por alguma adversidade, no sentido de sermos questionados pela palavra que nós aceitamos. As facilidades hoje do nosso arqui-inimigo são sedutoras, convidativas, parecem verdades, mas não são. Principalmente quando nós adaptamos uma forma de expressão
que Deus conhece e quer o coração realmente, conhece e quer o coração, e quando o coração está nas mãos do Senhor, de forma automática, então, todos os demais órgãos e membros estarão também nas mãos do Senhor. Agora, quando o coração finge estar na mão do Senhor, para nós nos protegermos e justificarmos algumas falhas, aí nós entramos num sinal amarelo, que deve ser bem observado. Então Deus conhece o coração e quer o nosso coração, e quer por inteiro. Eu não posso ser meio crente. Aliás, a Bíblia me diz que o morno vai ser vomitado, porque ele está no meio termo, ele não é nem quente nem frio. Então ele está adaptando-se a toda e qualquer facilidade de projeção que possa ter. O capítulo que nós acabamos de ver nos traz uma alerta de Pedro, mostrando que a verdade da palavra é inegociável, que a verdade da palavra não tem meio termo, e que nós precisamos seguir verdadeiramente a palavra, aprender, colocar em prática, nos fortalecermos para sermos aptos a lutarmos contra qualquer opção de mudança que podemos ter aí na nossa vida. Pedro então está nos dizendo que arrependimento continua arrependimento, que pecado continua pecado, que a justiça de Deus permanece justiça de Deus, que não há acordo de forma alguma com o nosso Deus em relação a uma vida comprometida com o pecado, adaptada ao pecado, conivente com o pecado, não há acordo de forma nenhuma. Aí ele traz inclusive alguns exemplos de que falsos mestres poderiam surgir, e surgiram e continuam surgindo, e estes falsos mestres é que viriam com doutrinas erradas, facilitadas, com versículos isolados de contexto, trazendo facilitação aparente para uma vida com Deus, quando, na realidade, a intenção é levar vantagem e levar pessoas à perdição. Meus irmãos, o mundo jaz no maligno. E quem está no mundo tem a oportunidade de ser salvo. E a Bíblia nos diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Sim. Só que quem está no mundo já tem o seu acordo com o maligno. Ele então vai procurar desviar a nossa atenção, como o sábio Pedro nos adverte aqui, para nós mudarmos de ideia, ou aceitarmos as facilidades, sermos coniventes com situações e nos afastarmos de Deus e não crescermos mais espiritualmente falando. Uma pessoa que tem um conhecimento bíblico verdadeiro, embasado realmente na palavra, ele não vai ceder a pressões, ele não vai mudar de ideia, ele não vai apostatar-se da fé, ele não vai afastar-se da casa do Senhor, e ele tem respostas afiadas nos lábios para combater estes erros. Esta, então, era a preocupação de Pedro. Por alguns anos, eu posso falar de mim. Por mais de 20 anos, eu fiquei na igreja com um conhecimento bíblico básico. Glória a Deus que o Senhor me deu livramento de toda e qualquer queda. Mas eu não tinha respostas, eu não tinha argumentação a nenhum tipo de afronta que sofresse, quer fosse no trabalho, na faculdade que estudava,
porque eu era um crente básico. Não procurava me aprofundar. Oséias diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer a palavra. A carta de Pedro, esta segunda carta, ela vai terminar dizendo: irmãos, antes de tudo, de toda e qualquer atitude, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Você já fez uma autoanálise, começando e partindo de mim também, de como que nós estamos concluindo este ano aqui as nossas bases espirituais, a nossa fé, a nossa estabilidade espiritual com Deus? Como que estás concluindo este ano aqui? Será que eu adquiri um pouquinho mais de experiência? Procurei me aproximar mais do Senhor? Selecionei melhor o meu entorno, inclusive pessoas, para que os que gostam de desviar o foco não tenham vez comigo? Ou eu vou romper mais um ciclo, mais um ano, mais uma oportunidade, igual ou pior de quando iniciei? É muito sério isso. A palavra de Deus nos convida esta noite a uma reflexão. Como que a minha vida espiritual está? Como que a nossa vida espiritual está? Nós estamos preparados para defendermos aquilo que cremos? Porque as coisas estão cada dia mais evidentes de que vivemos os últimos tempos. E nos últimos tempos, Jesus nos disse que até escolhidos corriam o risco de serem enganados. Eu também não posso me achar autossuficiente. E eu tenho que sempre ser dependente de forma integral do Senhor. Meu amigo, você está na ponta de camiseta branca. Levante a sua mão, por favor, isso. Deus me mostra o seguinte: papéis escritos pela metade, como se as folhas da Bíblia aqui estivessem escritas pela metade, faltando o complemento da folha. São alguns e são formas de expressão para eu poder entender o que devo te dizer. As coisas estão todas sem terminar na sua rotina diária. Muitas pendências. Há dentro do teu coração certas angústias, tristezas, questionamentos com Deus, porque o que foi possível você fazer foi feito com dedicação, com carinho e com clareza. Mas não se confirma, não se consegue completar, definir e resolver situações. Sempre fica uma pequena pendência. A mão do nosso Deus está estendida a teu favor esta noite aqui. E o Senhor manda eu te dizer: o sangue de Jesus sobre os meus lábios aqui. Um sinal, ainda no decorrer deste período aqui do ano de 2024, Ele se propõe a te dar um sinal pequeno, mas as coisas vão ser completadas, concluídas. Não tudo, um sinal pequeno Ele vai te dar. E o nome do nosso Deus vai ser glorificado na tua história. Os empecilhos de conclusão, envolvendo inclusive pessoas, ficarão envergonhados, indignados, confundidos, sem conseguir explicar como que você saiu-se das armadilhas preparadas. Deus glorificará o nome dele na tua história. Há um projeto de Deus na tua vida. Me ouvindo aqui é um milagre do Senhor. Um imã de Deus te guardou, protegeu de uma maneira inexplicável. Você é um improvável como um servo de Deus. Na sua mente, o último lugar que você sentaria era aqui.
Mas hoje o Senhor te deu prazer, alegria e desejo de estar sentado ouvindo a palavra. Deus tem projeto na sua história. E Ele vai começar a concluir situações, inclusive para te dar um pouco mais de folga, para servir melhor a Ele e servir dentro da casa do Senhor. E o nome dEle vai ser exaltado na tua história. Deus está restaurando sentimentos teus esta noite aqui, por falta de conclusão de situações, por outras condições mais adversas que contrariam os sonhos e as metas, e em algum momento por você não vencer você mesmo, há uma condição de machucados nos sentimentos, mas o Senhor está te curando esta noite. Deus vai curar pessoas também. Olha, ficou profundo o negócio. Deus vai curar pessoas também com os machucados gerados na situação. Vai trabalhar num processo excelente de restauração e vai ser glorificado o nome dele na tua vida. Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jeová. Para que os irmãos pudessem acordar para a vida, você já observou como nós somos exigentes? E nós queremos exemplos, não é? Nós queremos prova, a prova dos 9. Pedro advertia os irmãos que não dessem atenção à palavra e que se deixassem levar nos retornos que eles teriam lá em suas casas, cidades, por falsos mestres que chegassem, as consequências também seriam irrevogáveis. Pecado, Deus está disposto a perdoar. E todos os dias nós somos perdoados, porque nós somos falhos. Consequências que o pecado pode deixar, num determinado momento, ele também nos auxiliará na convivência. Agora, teimar em continuar fazendo as coisas erradas, as consequências serão irrevogáveis, porque Deus nunca vai compactuar com o pecado, não tem acordo. Para que estes irmãos tivessem a prova dos 9, porque entre os falsos mestres que chegariam, eles começariam a questionar a veracidade dos milagres do Velho Testamento, eles começariam a questionar a veracidade do sacrifício crucial de Jesus, que nos baniu dos efeitos práticos da lei. Eu não preciso mais hoje trazer um animalzinho para que ele morra e através do sangue deste animalzinho, temporariamente eu seja perdoado. Eu não preciso mais de um dia para eu ir diante do Senhor, e aquele dia diríamos ser um dia santo de consagração ao Senhor. Todos os dias eu posso me chegar diante de Deus e os ouvidos do Senhor sempre estarão atentos à minha oração. Eu não preciso mais de um representante diante de Deus, um sumo sacerdote diante de Deus, porque Jesus se fez o sumo sacerdote por nós e nos deixou um sacerdócio real com a abertura da porta da graça. Então eu não preciso de ninguém para me representar diante de Deus. Ele pode me ouvir, não há mais um mediador a não ser Jesus Cristo. Os falsos mestres, num tempo futuro a isto, eles começariam a tentar induzir, introduzir e confundir a cabeça dos irmãos, dizendo que os efeitos do sangue de Jesus Cristo não tinham coberto estas regras práticas, e que estas regras práticas, que não passavam de uma religiosidade, precisariam voltar para que a salvação fosse efetivada. Deus sempre trabalhando a longo prazo e na prevenção.
Pedro já advertia os irmãos. E como eu estava dizendo, sempre nós vamos querer uma prova, não é? Ele diz assim: olha, todos os que se deixaram iludir, inclusive no Velho Testamento, e não deram ouvidos à voz de Deus, às mensagens dos profetas, porque o sábio irmão escritor aos Hebreus, ele inicia o seu livro dizendo: tendo Deus outrora falado muitas vezes pelos profetas, hoje nos fala através de Jesus Cristo. Então a veracidade do Velho Testamento está provada. Aí ele começa a trazer alguns dos exemplos que pessoas em épocas diferentes não deram ouvidos à voz de Deus, seguindo falsos mestres, se deixando seduzir e apostatando-se da fé, o juízo de Deus chegou e eles sofreram as consequências. Aí nós acabamos de ler alguns destes exemplos. Ele começa bem no início, para também nos chamar a atenção de que o nosso inimigo sempre trabalhou por detrás das cortinas, da forma mais sutil, discreta. A Bíblia nos diz que até em anjo de luz ele se transforma. E eu cresci cantando que ele usa sapatinho de algodão, não faz barulho, não faz alarme quando chega. Sempre trabalhando para deformar a verdade, sempre trabalhando para cativar pessoas, sempre trabalhando para facilitar a comunhão com Deus, quando Jesus já facilitou, nos dando liberdade, inclusive de escolha, através do sangue na cruz do Calvário, para corromper e para tirar a atenção. Então é uma coisa milenar. Aí ele fala sobre Noé, lá no tempo do dilúvio. Deus deu tudo que havia necessidade para o povo ter uma excelente qualidade de vida. Mas eles se deixaram corromper. O que aconteceu? O Senhor chamou Noé e disse que ele entrasse com 7 pessoas, com a família na arca, porque chuva viria e haveria uma destruição do mundo, porque eles não tinham dado ouvidos à voz de Deus. E nós sabemos que aconteceu. Oportunidades desperdiçadas se encerram. O Deus da misericórdia também é o Deus do juízo. O Deus que abre portas também é o Deus que fecha portas. E o sábio João diz que quando ele abre, ninguém fecha, e quando ele fecha, ninguém abre. Lá no tempo do dilúvio, zombaram de Noé, porque por 120 anos, no sol do deserto, nos dias comuns, Noé construía uma arca e dizia que entraria ele e a família, porque viria chuva e chuva forte. Ainda o Senhor disse para ele que pegasse uma espécie de cada raça de animal, um casal, para que elas voltassem a perpetuar e não fossem extintas, e colocasse na arca. Aí eu fico imaginando que alguns são presas um do outro, não é? Deus então deu calma a estes animais. A onça não avançou no jacaré, não avançou na capivara. Entendeu o negócio? Os outros animais que têm a cadeia alimentar também por animais, ficaram sem se alimentar ali. Até o último momento. Quando Noé fechou a arca e começou a chuva, pode ter certeza que lá no meio deles, algum zombou e disse: é mais uma chuva, mas era a chuva. Foi destruído tudo, mas o Senhor salvou Noé e a família, para que perpetuasse o
plano de redenção que o Senhor tinha com a humanidade. Ele começa com este exemplo, ou seja, oportunidades desperdiçadas se encerram. E Pedro estava preocupado porque as oportunidades que o Senhor estaria dando a esta geração também se encerrariam. Hoje nós temos a certeza que as oportunidades se encerrarão, porque nós louvamos que ele subiu, morreu, não está mais na manjedoura, morreu, ressuscitou e voltará para nos levar. A porta da graça um dia vai fechar-se. Irmãos, e pode ser hoje. Jesus pode voltar hoje, o culto pode não acabar, isso é um chavão, não é não. O dia e a hora nós não sabemos, Jesus pode voltar agora. Será que eu estou preparado? Será que nós estamos preparados? Será que eu pensei hoje, durante o dia todo, que Jesus poderia ter voltado? Será que eu teria subido? Será que nós teríamos subido? Assim foi na época de Noé. Zombaram de Noé, riram, mas houve um dia que a chuva veio e todos perderam a vida. Até que saiu o arco-íris, em que Deus fez uma aliança e disse: com água o mundo não será mais destruído. Pedro traz este exemplo para os irmãos, para que eles não fossem seduzidos por facilidade alguma de falso mestre, falso pastor que pudesse surgir. Aí ele traz também algumas situações, elementos, o melhor dizendo, que compõem o perfil destes homens aí. Eles sempre existiram, sempre existirão. Eles são especialistas em ilusão. Eles trazem heresias que parecem verdades. Eles são anarquistas. Eles são perniciosos. Eles são cobiçosos, arrogantes, obstinados nos teus planos, desprezam toda e qualquer autoridade espiritual, porque sentem-se superiores. E eles trazem uma palavra, um evangelho que cativa, mas no fim eles querem puramente a lã da ovelha. Não querem ir para o inferno sozinho. Que Deus nos guarde, irmãos. Que Deus nos proteja. Que Deus nos faça crescer. Inclusive na terra da aflição. Que Deus nos faça crescer, prosperar. Que eu não viva só do leitinho, não, como diz o sábio Paulo. Mas que eu tenha condições e conhecimento de uma alimentação espiritual mais forte e contundente. E que esta alimentação mais forte e contundente me conduza a experiências extraordinárias com Deus. Para que quando eu for afrontado, confrontado, seduzido por estes homens, eu não ceda às pressões, porque eu conheço e posso dizer como Paulo, eu sei em quem tenho crido, e eu estou seguro que Ele está comigo e reserva o meu galardão até o dia final, e eu não quero perdê-lo de maneira alguma. Valorize o que Deus te deu. Com todo respeito aqui. Valorize a congregação que o Senhor te colocou. Valorize o líder que Deus te deu. Siga as orientações. Isso não tem encomenda não. O sangue de Jesus sobre nós. Siga as orientações. Porque isso é salutar e faz parte da saúde espiritual. Pecado continua pecado. Arrependimento continua necessário. E ele deve ser genuíno. Deus, Jesus, continua o mesmo. Ontem foi, é hoje e será eternamente. A palavra permanece a mesma, sem acrescentar ou tirar um tio. E a Bíblia nos diz que quem fizer isto será condenado à perdição. Lá em Apocalipse nos diz isso. E os exemplos estão aqui, irmãos.
pessoas que conviveram com Noé, se deixaram seduzir pelo pecado da época. Aí ele continua, e ele traz mais alguns exemplos. Ele fala sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, que o vínculo principal é a imoralidade, o pecado desenfreado no âmbito sexual, inclusive. Estes foram destruídos, mas entre eles tinha uma família. Também Pedro nos convida a refletir. No mundo teremos aflições, nós devemos ter bom ânimo, o Senhor é conosco. Minha querida, você está sentada ali na ponta, com um vestido em tom de amarelo, laranja. Eu quero que você faça assim com a mão. Isto. Deus traz saúde a você esta noite aqui. Amém? Primeiro, Ele te traz saúde emocional. Você está, diríamos assim, uma pilha de nervos, rompendo um dos anos mais difíceis da sua história. Permanecendo fiel ao Senhor, já não tem palavras para agradecer a Ele. Eu também. Eu estou te entregando uma mensagem no nome do Senhor. Não tem palavras que você consiga agradecer a Deus por ter vencido em muitos momentos você mesma. Só que adversidades comprometeram a tua saúde, mexeram na função renal, você está com retenção de líquido, atrapalharam as funções gastrointestinais, então está havendo uma lentidão digestiva intestinal. Deus está te curando esta noite. A tua memória também comprometeu, você esquece de tudo e de todos às vezes, do nada. Deus está restaurando a tua memória. Deus está restaurando motivação. Eu me dirijo a alguém que era motivada, determinada e que de repente, diante das dificuldades, parece que a aceitação era o melhor recurso para você, inclusive, conseguir conviver. Deus está te devolvendo a habilidade da motivação, da luta por você mesma, pelos teus, e vai ser glorificado o nome do Senhor Jeová na tua história. Deus fará um testemunho na sua vida, que vai impactar inclusive a tua família, e que o nome dele será exaltado de maneira especial. Amém? Canta e dá graça. Ele vem nos falando, meu querido, aqui olha, de camiseta preta, que tem um dizer aqui. Faça assim, meu amado. Isso. Eu me dirijo a um cara novo. Mas o Senhor ministra no meu coração, através de um movimento na região aqui assim, do cangote, como diz o outro, da nuca, né? Através de um movimento aqui assim, de uma claridade. O Senhor me diz que há um comprometimento na tua pressão arterial, principalmente na pressão intracraniana. E que este comprometimento, esta pressão alta, ela está roubando a oxigenação da sua cabeça. Deus tem te dado livramentos. Mas hoje é uma noite que Ele vai te curar. A mão de Deus está estendida sobre a tua pressão arterial no sentido geral, físico, e principalmente sobre a pressão arterial craniana sua. A oxigenação voltará ao normal. E você vai perceber que está novamente saudável, sem mal-estar na nuca, sem pontadas na cabeça, sem sensação de tontura, em algum momento até com ânsia de vômito. Tudo isto corresponde a livramentos até de AVC que Deus tem te dado. Hoje Ele está te curando, e o nome do nosso Deus será exaltado nisto. Por muito tempo, por algumas curvas da vida, você foi extremamente céptico, de não acreditar em nada. Você foi extremamente comprometido na socialização. Você optou em ser mais reservado, calado. E em alguns dias até você mesmo dizia para você: meu Deus, hoje está difícil, até eu comigo mesmo.
Deus tem trabalhado no seu emocional ultimamente. Inclusive, Ele tem te ajudado a perdoar, a pensar diferente, a agregar novos valores e bem melhores, novos conceitos. Isto, inclusive, te assusta e te intimida. Você mesmo diz, mas meu Deus, o que é isso? Ao mesmo tempo, nasceu um vazio que precisa ser preenchido. E você está procurando preencher este vazio para entender estas metamorfoses que você tem passado. Estes vazios, eles serão preenchidos por Jesus Cristo. E Ele anda, canta e dá graça. Ele está dizendo a mim, diga a Ele para me dar liberdade para eu preencher. Eu não estou dizendo que você não é crente, Deus não intimida e nem envergonha pessoas. Mas o que acontece? Até por medos, você diz assim, eu vou procurar ser mais crente ou ser um crente, me dedicar a conhecer a Deus, entender este povo aí você vem. Mas sempre com o pezinho esquerdo na ressalva para qualquer coisa, puxar o pé direito, voltar e dizer, opa, Deus está te convidando a permitir que Ele ajude você colocar os dois pés debaixo da proteção dEle. Porque Ele não vai te decepcionar. E Ele vai trabalhar com restauração na sua história. Tudo está virado de ponta cabeça. Estes livramentos de Deus, inclusive, são também de ordem emocional que tem te dado esses sintomas de AVC. Está tudo virado de ponta cabeça. Mas o Senhor está dizendo, diga para Ele me dar a oportunidade que eu vou puxar o pezinho dEle. E vou andar lá, e vou ajudá-lo, e eu não vou decepcioná-lo jamais, porque muita gente decepcionou ele. Ele tem um fardo pesadíssimo, insônias, perseguições noturnas, síndromes terríveis, mas o Senhor está para te libertar esta noite, e o nome dele vai ser glorificado nisto. Aleluia! Que coisa linda! Pode acabar. Isso aí não tem preço que pague, não tem. Não tem. Lá em Sodoma e Gomorra, morava Ló, a esposa e 2 filhas. A intercessão de Abraão, porque Deus avisou a Abraão. É um dos textos mais bonitos que o Senhor mostra e se revela como ele era amigo de Abraão, como ele é recíproco. Eu não posso ocultar o que vou fazer ao meu servo Abraão. E diz a Abraão que iria destruir Sodoma e Gomorra. Abraão intercede, ele começa dizendo, se tiver 50, e vai assim, meio que assustado, conversando com Deus. E Deus diz, se um justo estiver ali, eu não destruo. E deu a oportunidade a Ló e a esposa e as filhas retornarem. Saindo Ló, Sodoma e Gomorra foi destruída. Ou seja, Deus é amor, mas fogo consumidor também. Ele não compactuou com a imoralidade que havia em Sodoma e Gomorra, com a deformidade da palavra que havia ali. E uma coisa eu digo, Ló, a esposa e as filhas também viveram no meio daquela situação e não se corromperam, senão Deus não daria a eles a oportunidade, porque ele estava determinado a destruir Sodoma e Gomorra. Aí eu não posso me dizer que sou fraco. A Bíblia nos diz ao fraco que você é forte. Eu não posso dizer eu sou fraco. Eu não posso dizer, eu não vou conseguir resistir à tentação, porque Ele nos deu as armas necessárias, escritas por Paulo em Efésios 10, no dia mau resistiu o diabo e ele fugirá de vós. E Ele nos deixou as armas necessárias para esta resistência. Então eu não tenho desculpa diante de Deus. Mas as pressões estão muito fortes. Se eu não ceder às pressões, eu tomo prejuízo. Se uma porta se fechar, porque você não cedeu ao pecado, Deus vai te abrir 3. Ele vai te honrar.
Se um contrato não for assinado, porque uma cláusula do contrato infringe a sua fé, o Senhor criará 3, 4, 5 contratos, mas no prejuízo Ele não vai te deixar. Agora eu quero que você tenha atenção à palavra, e não também tomar atitude precipitada, levada ao fanatismo ou à religiosidade, de forma alguma. Pedro melhor dizia que deveria haver equilíbrio, racionalidade para as decisões. Sodoma e Gomorra foi destruída, sim, mas Ló e a sua família não foram destruídos. Aí ele diz assim: sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo, para serem castigados. Forte, né? Forte. Meu amigo, você está de camiseta azul clara. Eu quero que, por favor, você levante a sua mão assim, olha. De camiseta, isto. Você mesmo, meu querido. Primeiro daqui, o Senhor me mostra um movimento de saúde a teu favor hoje. Um movimento de saúde neurológica. Deus me mostra como se houvesse um aparelhinho de choque, estes que às vezes têm em processos de fisioterapia. Como se houvesse um aparelhinho desses de choque, e ele percorre toda a extensão do teu físico. O Senhor me diz que está desinflamando os teus nervos esta noite aqui. Uma tensão muscular também diante das pressões que o irmão tem vivido. Muitas decisões precisavam terem sido tomadas ontem, mas recursos não são possíveis que elas sejam tomadas. E tudo está te oprimindo e te apertando, em algum momento te constrangendo. Isto gerou estas condições aí inflamatórias. Deus está desinflamando os teus músculos e nervos esta noite aqui e te acalmando. Você também entrou num páreo com Jeová, porque é necessário que Ele te dê alguns sinais bem evidentes, até mesmo um sinal claro, básico, da proporção do carinho dEle contigo em responder à tua oração. Você tem ouvido testemunhos, eles têm te comovido, mas em algum momento constrangido a tua fé e te fazendo questionar: Deus, que dia que eu também vou poder falar alguma coisa sobrenatural que o Senhor fez a mim? Já 5 anos procurando melhorar a minha história contigo e não conseguindo de maneira alguma evoluir, andar. Sempre acontece alguma coisa que te faz retornar ao princípio ou te deixa sem condições de retorno. Deus manda eu te dizer que Ele está trabalhando para te dar sinais, sim. Porém, um dos maiores sinais que o Senhor vai te dar vai ser um processo de transformação de ordem espiritual que Ele vai fazer a teu favor. Ele vai fazer. Ele vai fazer algo sobrenatural no sentido espiritual interno dentro de você. E muitas destas situações vividas e que parecem um oceano todo, você vai enxergar como um copo de água. Enxergando como um copo de água, o Senhor vai falar assim, o filho do leão que ele vai ressurgir dentro dele. Deus vai preparar bem os teus braços, porque vai chegar trabalho, e o nome do Senhor será glorificado nisto aí. Vai chegar trabalho, e o nome do Senhor será glorificado nessa história. Você ficará surpreso com a fidelidade do nosso Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Minha querida tem o cabelinho grisalho, está com uma roupa verde. Daqui eu enxergo. Quero que, por favor, a irmã faça assim com a mãozinha. Lá atrás, isso, faça assim, deixa eu enxergar. É a irmã de verde lá, isso. De verde, isso, Deus está trazendo saúde à irmã hoje. Deus está trazendo saúde à irmã hoje. Daqui o Senhor me mostra movimentos nos teus ouvidos. Daqui o Senhor me mostra movimentos nas tuas narinas. Daqui o Senhor me mostra movimentos nesta região aqui, nas glândulas. Daqui o Senhor me mostra movimentos nos cotovelos.
Daqui o Senhor me mostra movimentos nos dedos das mãos. Deus está trabalhando como pneumologista, otorrino e reumatologista a favor da irmã esta noite aqui. E para completar, ele vai convidar o alergista, porque as consequências destas condições reumatológicas, respiratórias, pulmonares, elas estão gerando já alergias, processos alérgicos. Deus está curando a irmã hoje. As condições respiratórias voltarão ao normal, as condições auditivas voltarão ao normal também. Deus está fazendo uma limpeza nos teus tímpanos e na inervação dos teus ouvidos também. Deus está fazendo um movimento. Deus está fazendo um movimento nas glândulas aqui e ordenando que elas funcionem de forma organizada e reajam diante dos agentes externos que enfraqueceram a imunidade da irmã. E Deus está agindo como reumatologista. Juntas estão inflamadas, dores terríveis, às vezes até posição para dormir é difícil, mas a partir de hoje tudo isto vai sumir, porque o nosso Deus está operando um milagre a favor da irmã. Outra coisa super interessante, Deus vai te surpreender na família. Ele vai te surpreender. Ele vai te surpreender no sentido espiritual da palavra. Ele vai levar pacificação. Ele vai gerar salvação. Vai deixar a irmã admirada. Porque há até um ditado que diz assim, que quem não vem por amor, vem pela dor. Isso é um ditado, não tem esse versículo na Bíblia. É uma forma de expressão. Deus vai vir na contramão para chamar a atenção dos teus, ouvindo a tua oração, e portas serão abertas. E aí pessoas vão reconhecer, Deus está fazendo milagres aqui entre nós. E nós precisamos descobrir o que ela tem com esse Deus aí, que ela ora e acontece, para nós também orarmos. E aí o Senhor vai salvar, o Senhor vai libertar, vai te deixar admirada e vai ser louvado o nome dele nesse negócio aí. Amém? Louvado seja Deus. Você está com o braço cruzado, com uma camiseta preta. Tem isto. Vamos lá. Nós acabamos de ver que o trabalhar do maligno é milenar, né? Então eu estou procurando aqui palavras. Você está numa guerra espiritual. Tem sido forte. Doses fortes. Deus tem permitido acontecer na sua história. Internamente, para as condições que estão todas adversas, você olha com o olho espiritual e diz, Deus, parece que tem uma obra do mal aqui. Pode até ter mesmo, mas o Senhor é o que repreende. Deus está trabalhando num processo de libertação esta noite aqui. Ele vai te acalmar. Perifericamente, de forma externa, ele vai dissipar astúcias malignas, envergonhando situações. Ele vai fortalecer a tua estrutura espiritual e ele vai glorificar o nome dele através disso. Dúvidas serão sanadas, situações serão resolvidas, inclusive pessoas ficarão envergonhadas. E Deus será louvado na tua história com grandes sinais. Que Ele tem chamada, que Ele tem propósito, que tudo está nas mãos dEle e que Ele opera milagre. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Que Deus nos guarde, irmãos.
de não nos desviarmos da verdade. Você viu como ele conclui o raciocínio do capítulo? Que quem se deixa levar pelos falsos mestres, pelas heresias, pelas facilidades, é como um cão que volta ao vômito. Eu não repito mais isso, porque é repugnante. Mas é a Bíblia que nos diz isso. Que Deus nos guarde, irmãos. Que um sinal amarelo se acenda dentro de nós. Os dias são difíceis. Sim. O evangelho está deturpado em muitos sentidos. Passamos inclusive vergonha com os líderes se corrompendo, apostatando-se da fé. Mas o Senhor permanece no trono. E ninguém atinge o trono de Deus. E quando nós nos propomos a servir ao Senhor de verdade, Ele nos garante vitória no meio destas adversidades e propostas malignas. Ser forte, ser corajoso, que o Senhor é aquele que te guarda, te protege, te dá ousadia, preparo para a luta, ferramentas e habilidade para usá-las. E o inimigo não vai te enganar. Amém?